Eu recebi a informação com bastante preocupação. Com Por bastante quê? preocupação, porque são decisões tomadas que as consequências são para os pacatos cidadãos. Ou seja, são as famílias quem sofrem, porque nós devemos olhar aqui como né, um sistema que quando há alteração numa parte, consequentemente vai influenciar as outras partes. Ou seja, a decisão que foi tomada né, para que não haja mais a subvenção da gasolina tem consequências nas famílias, porque depois vai aumentar o preço da gasolina. Obviamente tem como consequência o aumento do preço do táxi e consequentemente poderá também influenciar naquilo que é o aumento dos preços da cesta básica. E nós vimos a princípio, quando se tomou a primeira decisão sobre a subvenção mesmo Neste da caso, a gasolina, retirada da sim, subvenção, quando o preço da gasolina subiu. certamente Pois, sim, teve consequências nas famílias, porque eram as famílias que lamentavam, porque dificultava com que os taxistas e moto taxistas taxistas. pudessem Uhum. trabalhar de forma normal, né, porque não tinham também condições suficientes para que pudessem abastecer os seus meios e, consequentemente, as famílias tinham este peso porque não conseguiam também suprir com os gastos do próprio táxi. É importante que nós entendamos que as decisões políticas têm efeitos, ou seja, em vários círculos e poderá de forma direta influenciar naquilo que é a convivência da própria população. E é importante que o governo tenha em atenção que, em função da condição socioeconômica que as famílias vivem e se encontram atualmente, é importante que as decisões tomadas sejam de forma a não prejudicar de forma tão direita o pacato cidadão. Doutor Moisés Candumbo, eu não sei se podia-se falar da significância do número de beneficiários desta subvenção, que, do ponto de vista estatístico, eu gostava até de ouvir que, quantos é que foram os beneficiários e quem foram, se possível, identificá-los também para percebermos se não houve aqui gente que beneficiou indevidamente. Eu não sei qual foi a percepção com que ficou do alcance desta subvenção na altura instituída por ocasião da retirada da subvenção do preço da gasolina. Que gente é que efetivamente beneficiou, ouvindo na Vox Populi, percebeu que foi muita gente que recebeu ou que beneficiou deste privilégio, em sua opinião? Obrigado pela Ou nem sequer se fez sentir porque nós depois terminamos e deixou de ser assunto? Aquilo depois entrou num turbilhão, numa confusão tal, não é? Que o número terá sido irrisório, muito insignificante mesmo. E os beneficiantes seriam os mototaxistas de Cupapata, os azuis e branco e essas motos normais, passaram volta e meia a reclamar, não é? Pois. Depois, a título de abrandar essa situação, fez um show-off, uma espécie de jogada de charme, né? No sentido de acalmar ou aplainar a situação que se levantava. Mas é um grupo muito restrito e insignificante e muitos dos quais também não deram rostos, que acabaram beneficiando essa situação. Agora, a retirada dessa subvenção vai agravar a situação socioeconômica que se está a viver, porque o tecido social de Angola mingua, está a definhar mesmo, em virtude da conjuntura. Haveria necessidade de se encontrar medidas certeiras para poder acautelar ou controlar essa inflação galopante, não é? Essa inflação galopante que está a dar cabo mesmo do sentido do social em Angola. Há famílias que não estão a conseguir mais 2 ou 3 refeições por dia. Há muita fome pelo país. E se apertar mais a questão do combustível, já bem disse o meu colega de painel aqui, o Dr. Helder, o preço do táxi vai subir e concomitantemente a coisa vai complicar. Porque não temos autocarros públicos suficientes. Os táxis azuis e brancos e sobretudo as motos com o papato e essas motos de 2 rodas têm aguentado significativamente o trânsito rodoviário, sobretudo nas áreas urbanas, nas áreas suburbanas e periurbanas. Vai agravar essa situação, vai agravar o preço dos produtos da cesta básica ou de primeira necessidade
e vai dinamizar outras situações, porque combustível é fator de produção. Muito bem, Dr. Manuel Cangundo. De um lado fica com a percepção de que o Presidente colocou uma certa justiça pelo decreto, retirando, ou dada a insignificância do número de pessoas que beneficiavam desta subvenção. Concorda comigo? Então coloca-se agora nessa contestação o Presidente num dilema. Não eram, ou a falta de transparência no processo de atribuição destes cartões levou à tomada de decisão. Não acha que foi correta esta decisão tomada? Ou que nunca devia ter havido esta subvenção? Ou que a subvenção foi simplesmente estipulada pelo facto de, na altura, se ter registado muita agitação em consequência da primeira decisão, que foi a subida do preço, ou que motivou, que fez a subida do preço da gasolina? Aqui uma série de dilemas em que, por um lado, o Presidente é preso por ter cão, por ter e por não ter, não é? Não, Solano, primeiro deixa-me dizer o seguinte. Portanto, o decreto é o número 68/2024. Obrigado pela precisão. De 7 de março. E eu penso que, no essencial, este decreto trata da retirada desta subvenção, ou, se quisermos, de forma concreta, dos cartões de subvenção que tinham sido atribuídos a, portanto, os titulares de mototáxi, né? Sim, os mototáxis, bem como também alguns taxistas, detentores de algumas embarcações de pescas e tudo mais. Etc, No etc. sentido de atenuar, portanto, a estrutura de custos suportadas por estes, suportados por estes, para que depois isso não tivesse reflexo no preço final dos seus serviços. Mas, infelizmente, isto parece que não surtiu efeito. Mas, e também deixa-me aqui responder uma questão que tu colocaste na sua locução. Não acredito que o Presidente tenha feito isso por se vir pressionado, né, diante daquela situação, daquele contexto que se vê no momento. Acredito que é mesmo uma medida pensada com o objetivo de atenuar a estrutura de custo desses segmentos. Penso que foi deliberado por parte do Presidente da República e também atendendo os conselhos, daquele Conselho de Concertação Econômica, né? Pois, o tal foi que instituído. acredito que é de lá onde terá surgido esse Conselho. O Presidente, penso que de forma inteligente, sábia, aplicou isto. A questão é que isto não produziu efeito por falta de controle, ou seja, a ineficácia da fiscalização. Uma vez mais. Exatamente. É que terão, digamos, culminado para este fracasso. Fez os cartões. Mas acha que se devia, Dr. Manuel Cangundo, porque nós estamos aqui na presunção do que, e na conjectura do que eventualmente pode ter estado por detrás desta decisão, ao contrário agora, não seria bom fazer um relatório sobre, efetivamente, o que se passou, os beneficiários, números, estatísticas? Tem que compreender uma coisa. E nós estamos seria, neste caso, a prestação de contas. Exatamente, tem ao que compreender soberano. uma coisa. Nós, infelizmente, estamos um pouco habituados a isto. Os nossos mais velhos, governantes em Angola, ainda não adquiriram essa consciência de que as coisas de que eles estão à frente na gestão não são deles. É do povo. A tal res pública é isto, coisa de todos nós, coisa pública. Mas é que na consciência dessa gente não passa que tudo aquilo é do povo. Eles fazem daquilo uma propriedade. Por isso não se interessam em prestar contas. Porque é verdade, se tivesse consciência, se houvesse essa consciência de prestação de contas, obviamente que havia de ser feito um relatório para que as pessoas pudessem consultar a qualquer momento para perceber exatamente o que é que houve, os prós e contras, está a perceber. Mas a falta desta consciência resulta nisto. Portanto, como estava a dizer, esta ineficácia da fiscalização, porque criaram-se cartões, primeiro, insuficientes de acordo com o número da demanda. Pois, era muita gente a reclamar. Não se fez um levantamento concreto das pessoas. E depois, os mesmos cartões, na hora da distribuição, começaram a ser distribuídos em pessoas que atenderam taxistas, mototaxistas, nem detentores de embarcações. Até pessoas que tinham um carro normal,
porque era do partido A ou B, tinha conhecimento na célula lá dentro, era atribuído um cartão com algum plafond para abastecer o seu carro. É isto que começou a acontecer. Depois, de verdade, essa informação chegou, e eu falo isso porque, pronto, eu tive essa informação de fonte segura. Isto chegou ao presidente, o que também causou uma irritação nele. Quer dizer, então eu quero melhorar e vocês não me sabotam. Mas essa sabotagem, se ocorreu assim, essa sabotagem, na verdade, ele é que provoca. Por quê? Porque não cria mecanismos sustentáveis para a execução de medidas ou de políticas públicas. A questão está aí. Então, por mais que haja boa intenção, se essa boa intenção não for acompanhada de atos concretos, atos materiais, infelizmente essa boa intenção não vai a lado nenhum. Agora, é verdade que, do ponto de vista da consequência, não sei, eu não alinho o diapasão dos meus colegas de painel, porque, na verdade, essa consciência já se vive. Os motoqueiros que não têm esses cartões, eles já cobram muito mais caro do que deveriam cobrar. Nós já vemos isso. O próprio preço do táxi também já está alto. Olha, na zona onde vivo, quem apanhou uma moto para casa, para o interior do bairro, anteriormente a isto era 150 kwanzas para 150. Agora paga-se 300 kwanzas. Mas em virtude disso vai Fica haver um aproveitamento. Pronto, claro, Exato, poderá haver, aproveitamento, sim, exato. poderá haver mais um aproveitamento, mas Exato. isso é para dizer que essa consequência nós já vivemos, Já, de de fato. fato, sim. Então, infelizmente, daqui surge mais uma situação que nos faz apontar para a ineficácia, então o fracasso das políticas públicas. O Solombe sabe, eu sempre falei isso, sobretudo consigo, mesmo publicamente, que Angola é um Estado falhado do ponto de vista das políticas públicas. Muita gente não gosta que digo isso, muita gente me chamam de extremista, radical, mas as pessoas não percebem que um país cujas políticas públicas não têm, digamos, sustentabilidade, depois, quando se olha para aquilo que seria o efeito dessa política pública, é zero. Não percebem que isto é um falhanço. Pensar uma outra coisa, e isto vem agora a propósito do que dissemos anteriormente em relação ao assunto que estamos a falar, não se faz balanço sobre o alcance que estava previsto nesta decisão política que é tomada num dado momento, não é? Normalmente não se fazem balanços, não se fazem contas para que as pessoas possam efetivamente julgar, aferir sobre e quanto mais não seja para o próprio gestor tirar conclusões sobre se foi ou não foi capaz a questão aqui é falta de projetos. Eu, para fazer um balanço, primeiro tenho que elaborar um projeto sobre um determinado assunto. Com o projeto sei quais são as metas que eu me proponho alcançar. E após os trabalhos, eu tenho que fazer balanço para saber se consegui alcançar as metas do projeto. Aqui não, aqui fazem, quer dizer, as pessoas dormem, acordam e querem tomar um ato, querem exercer uma atitude, vai lá, toma uma medida e põe-na em prática. Obviamente que depois não há espaço para esse balanço. É o que tem ocorrido um pouco para este país. Portanto, esta questão da subida dos combustíveis, da retirada das subvenções dos combustíveis, é uma questão pensada muito. O presidente Eduardo dos Santos já tinha este problema na mão. Por isso, e eu mais uma vez vou citar aqui uma fonte segura, não é? Que me confidenciou que o presidente Eduardo Santos nunca aceitou a entrada da FMI aqui, exatamente por essa questão dos combustíveis, porque já constava, não é, de uma das suas exigências que o governo tinha que retirar, mas o presidente Eduardo Santos, só de pensar na vulnerabilidade econômica da população angolana, ele já tinha em mente que ao retirar os subsídios combustíveis iria precarizar cada vez mais a vida dos cidadãos. Daí que o presidente Eduardo Santos nunca tinha aceitado, não é, a vinda do FMI aqui, porque já sabia que aquilo ia ser imposto. Mas a consequência da não vinda era efetivamente o desprestígio e o descrédito em que cairia a economia, como aconteceu, e o presidente João Lourenço pretendeu corrigir a imagem de Angola. E é que está o problema, atraindo mais investidores em face da vinda do Fundo Monetário. O Fundo Monetário Internacional supostamente isso não é verdade. Acabou por trazer mais investidores. Não, Solombe, isso, isso de trazer mais investidores não é verdade. Nos digam onde estão os investidores, porque se houver mais investidores em Angola, isso quer dizer que haverá mais emprego. Logo, a fome diminui. Portanto, o que ocorre, e aqui falaste bem, o presidente João Lourenço, diferente do presidente Eduardo dos Santos, trabalha muito com a imagem.
Está a ver? Quer dizer, paga-se muito dinheiro. E aqui, mais uma vez, a questão de falta de dinheiro, de falta de liquidez para aumentar os salários, ou para atender reivindicações, quer dos sindicatos, como dos magistrados e de outros segmentos. Gasta-se muito dinheiro com lobbies para lavar a imagem da Angola lá fora. Está a falar da Fenton, aquela empresa de lobby nos Estados Unidos, Exatamente. né? Por exemplo. Fala-se da Angola, né, que melhorou em muitos aspectos, neste e em outros aspectos. Mas, na verdade, a pergunta que se coloca é sempre: qual é o impacto deste melhoramento da Angola? Agora mesmo, Solomon, quando estava a fazer a introdução do programa, disse que Angola foi colocado, num estudo que foi feito recentemente, foi colocado entre os piores lugares, digamos, do ponto de vista da liberdade, né? Do exercício das liberdades em Angola. Quer dizer que não há liberdades em Angola. Mas depois tu vais ver outros sites que dizem que não, Angola está a melhorar, Angola agora, portanto, há um combate à corrupção, a impunidade hoje já não existe. Mas quem vive aqui em Angola sabe que a impunidade existe. Então o que acontece, o que o presidente Lourenço conseguiu é branquear a imagem da Angola lá fora. Mas é verdade que isto não é suficiente para atrair investimento. Sabe por quê, Solomon? Porque assim, o investidor estrangeiro ou o potencial investidor não vem apenas por aquelas informações que ele vê passar na televisão ou nos seus relatórios. Não, eles têm embaixadas aqui, eles trabalham com o pessoal que está aqui dentro, eles vão buscar informações a fundo, eles procuram se informar corretamente. E uma das coisas que faz com que Angola não consiga atingir ou então atrair o investimento privado estrangeiro até agora é a ineficácia do sistema judicial angolano. A sua inoperância impede que Angola consiga atingir esse desidrato que é da captação de investimento estrangeiro em Angola. Ninguém vai conseguir, ninguém vai aceitar vir investir dinheiro, não é? Num país onde a justiça não funciona. Eu vou dar só um exemplo muito concreto. Foi no começo do mandato do presidente Lourenço, quando se lançou aquele concurso para mais operadoras de telefonia móvel. Havia aqui interesse da Vodacom concorrer. A Vodacom desistiu porque a partir percebeu que o processo estava viciado. Está a ver? Onde veio ganhar a Africell? Nós achamos que a Africell tem melhores condições que a Vodacom. Mas isso passa na cabeça de alguém que a Africell é melhor que a Vodacom? Quer dizer, às vezes nos fazem passar por tolos. Epá, não sei o que a gente pensa de nós, percebes? Então a questão é exatamente essa. Não melhoramos praticamente em nada, excepto do ponto de vista da imagem. Branqueamento da imagem, tudo bem. Aqui podemos atribuir o mérito ao presidente Lourenço, mas do contrário, não tem repercussão nenhuma.